Olá, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Hoje, dando continuidade à temporada sobre os Salmos, nós vamos estudar o Salmo 100, E 33. que é um salmo muito grande em conteúdo, com apenas Três três versículos. versículos. Vamos ler? NVI, pegue a sua Bíblia, leia comigo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba a barba de Arão. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Aleluia. Gente, como é que a gente pode tirar ensinos de um salmo como esse? Presta atenção. O Salmo 133 é um salmo muito usado, uma referência para os salmos na cultura judaica. Os judeus, até hoje, cantam esse salmo com muita alegria. E agora, nós vamos retirar dele alguns ensinos para a nossa vida, como temos feito com os demais. Olha, de antemão, do que se trata esse salmo? Do que trata esse salmo? De união, Ele né? começa falando, exatamente, ele começa falando como é bom e agradável quando os irmãos convivem ou vivem em união. O Salmo 133 fala de unidade. Isso. E é muito interessante porque ele é tão curtinho, mas ele mostra pra gente alguns aprendizados. Por exemplo, sobre a união cristã, sobre as admiráveis, né, excelências que advêm dessa união, os sinais da existência da união. A gente pode conversar aqui um pouquinho também sobre causas do enfraquecimento da comunhão, como é que a gente busca essa renovação dessa união, né? E algumas bênçãos advindas dessa união. Em 3 versículos ele lista aqui seis bênçãos. Presta atenção. Bondade, prazer, unção, orvalho, bênção de Deus e vida eterna. Já tinha parado para observar isso? Pois é. Leia de novo aí, você vai observar cada um desses itens. Antes de tudo, é muito importante a gente ver o versículo primeiro, e porque ele é que direciona tudo. Isso. Porque ele diz: como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Como é bom. O que é que a palavra de Deus está dizendo? Que é bom, que é agradável, que a unidade do corpo de Cristo, da igreja, do povo de Deus, é bom aos olhos de Deus, acha graça aos olhos do Senhor. E é importante que a gente entenda isso, para que tudo aquilo que se levanta contra essa unidade, que é agradável, que é boa, seja refutado, seja rejeitado. Caia por terra no nome de Jesus. Agora, por que é bom e agradável? Qual é a comparação que ele faz? Veja bem. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. O que é isso? É a unção. A unção do óleo, o sumo sacerdote Arão recebia a unção do óleo. Lembra que Davi, quando foi ungido, o sacerdote colocou óleo sobre ele, Samuel colocou óleo sobre ele, e desce pela barba E vai descendo de Arão. pelas vestes. Pelas vestes. Ou seja, desce, é agradável. O óleo é algo agradável. A unção de Deus, ele compara com a unidade do povo. Veja que coisa importante. A unidade com a unção de Deus. Aqui a gente pode entrar em 2 aspectos bem interessantes. Primeiro, nosso Deus é um Deus trino. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, existe a comunhão na pessoalidade do próprio Deus. E a palavra de Deus diz que nós fomos criados conforme imagem e semelhança de Deus. Então a união, ela reflete o quê? A presença de Deus na igreja. Quando a igreja tem os membros que são unidos, assim como devemos ser, isso reflete que, de fato, nós temos a imagem e semelhança de Deus em nós.
Então é por isso que a gente é exortado para buscar a união com todas as nossas forças, porque a gente não tem que refletir a luz de Cristo. Então, isso deve ser uma prioridade. É que às vezes a gente não coloca como prioridade, né? Mas a gente tem que sempre lembrar por quê. Se eu coloco como prioridade, eu vou vigiar. Eu vou vigiar para isso. Segundo ponto que ele diz aqui, que o óleo que desce, como o Miguel estava explicando, significa, minha gente, que a unidade, a união, ela é algo a ser buscado, porque ela é algo para ficar espalhado. Não é algo que vai parar aqui e ser retido aqui, por exemplo, na liderança, né? Lideranças, coordenadores, líderes de ministérios, né? Leigos, o clérigo todo. Isso é algo para ser espalhado por toda a comunidade. A união, ela vai contagiando. É como se fosse assim, começa num grupo, vai aumentando esse grupo, daqui a pouco todos estão na mesma unidade e união. E a palavra que ele usa aqui, gente, quando ele fala como é bom e agradável, no hebraico é a palavra gostoso. Por exemplo, uma comida gostosa usa essa mesma palavra. Como é saboroso, como é gostoso que os irmãos vivam em união. E na linguagem da Bíblia Mensagem, ele diz assim, é maravilhoso e belo quando os irmãos vivem em união. Ou seja, não dá para variar muito. Esse é o tipo do texto bíblico que, por mais que você mude a linguagem, NVI, Almeida, qualquer uma, King James, você vai ter o mesmo sentido muito forte. É bom a unidade. Pronto. Tudo que levanta contra isso seja rejeitado. Por quê? Nas Escrituras não se concebe o povo de Deus sozinho. Em nenhum momento. Não existe o cristão solitário. Não se concebe um cristão solitário. Nós acabamos de ver uma campanha 40 dias com propósito. E vimos o aspecto da comunhão. Fizemos live, estudamos, pregamos, fizemos estudo das células sobre a unidade, a importância da comunhão do povo de Deus. Não é verdade? É. E aí você pode se perguntar assim, ô Ju, por que ele está comparando desce sobre a cabeça pelas barbas vestes de Arão? O que eu com isso, com Arão na minha vida, né? Da importância do óleo da unção. O óleo da unção. Tudo na Bíblia, minha gente, tem um significado, tem um porquê. Arão, irmão de Moisés, ele foi o primeiro sacerdote. Lembram disso? De lá da época. E então, o que é que significa? O óleo significa a santidade. E essa unção sobre ele foi a unção sacerdotal. Mas, depois da nova aliança, o que é que a Bíblia nos diz? Nós somos sacerdotes, todos, cada um de nós, é o sacerdócio universal de todo cristão. Isso significa que essa união, essa unidade, essa bênção, essa unção de união está sobre todo sacerdote, ou seja, sobre todos nós. Nós recebemos todo o povo de Deus. Olha que lindo! Não é por acaso que está escrito assim. É isso que eu amo na Bíblia. E, assim, é tão simples, mas é um salmo que a gente não pode deixar de estudar e comentar pela sua relevância. Quando ele diz, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O que é isso? O Monte Hermon é um monte lá no norte de Israel, perto, já na fronteira do Líbano com a Síria. E ele é um monte que tem neve. Imagina, ali no meio de tudo aquilo, diz que Israel tem muita diversidade. Tem neve lá. E no verão, na época quente, parte dessa neve se derrete e forma os córregos, os rios, que alimentam o Rio Jordão, o Rio Dan, outros rios daquela região. E descem sobre os montes de Sião. Desce trazendo bênção, trazendo vida para as colinas, para os vales, até o deserto. Ele vem abençoando. Então, quando ele diz, é como o orvalho de Sião, esse é o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Porque a água é a bênção da vida para aquele povo, para aquela região. E para nós, a unção dessa unidade, que desce, que é como o orvalho que desce sobre o Monte Hermon, é sobre as nossas vidas como cristãos, como os filhos de Deus, como igreja. Então, rejeite, repreenda tudo aquilo que vai contra essa unidade. Como identificar o que pode causar a desunião, né? O que pode minar nossa unidade? Bom, muitas coisas. Primeiro, identificar para a gente combater. Você
pode ter sentimentos, pode ter orgulho, independência, que é um pecado, sentimento de inveja, qualquer sentimento. Competição, pronto, era isso que é importantíssimo. No corpo de Cristo não pode haver competição. Porque somos um só, somos uma igreja, somos um povo. Eu acho que muito que advém da competição, às vezes vem por sermos um corpo, dessa forma, cada um tem uma função, e a competição vem daquilo assim, você tem um dom, você tem uma área, você tem um chamado, mas você quer o do outro. Ah, não, porque esse meu não é assim não, eu queria o de fulaninho, de ciclaninho. Ou então, você acha que essa mão é melhor do que essa. Porque um tem um dom e o outro tem um outro, aí você, poxa, mas eu acho que o dom de cicrano é melhor do que o meu. Mas entenda que o dom de cicrano, quando ele exercer, e você, quando exercer o seu, é o que vai fazer a igreja crescer. Completar e não competir. Porque Coríntios, Paulo diz o quê? Os dons são para o bem do corpo, comum, edificação da igreja. Edificação da igreja. Então, a unidade é fundamental. Não tem bloco do eu sozinho. Isso. Na fé cristã. Não tem igreja sozinha. Não tem denominação sozinha. Quem achar que vai ganhar o mundo sozinho está enganado. É a unidade do corpo que faz a força da igreja. Isso. E, assim, a gente tem exemplos na própria Bíblia. Jesus sofreu, né, com inveja. Tem os apóstolos sofreram, né, com isso. Com calúnia, né, fofoca. Tiago adverte tanto para a gente controlar a língua. Não é verdade? Nós somos exortados também a nos alegrarmos com aquele que se alegra. Paulo, quando fala de corpo, ele diz, se um dos membros é honrado, todos ficam felizes com isso. Se um dos membros sofre, todos sofrem. É essa visão mesmo de funcionamento em unidade. A gente vê relatos que houve perseguição, às vezes também por não ter discernimento espiritual, na falta de propósito. Você está na igreja, tem uma visão da liderança, acontece alguma coisa, você diz, isso daqui eu não concordo, sei lá, porque você não tem um discernimento espiritual de estar ali pensando, não, Deus está guiando essa igreja, né? Então, são uma série de coisas que a gente tem que analisar, trazer para cada um de nós nas nossas vidas e buscar repreender isso, repreender esse pensamento. Se alguém chega com a calúnia, uma fofoca, você é a luz de Cristo que barra aquilo, né? Você busca as coisas positivas, né, nas pessoas, busca encorajar as pessoas. Se você percebe que um irmão está no erro, a palavra vem e diz que você ganha um irmão quando você o exorta em amor e essa pessoa corrige o erro dela, você ganha um irmão. Então isso é amar, é cuidar, é caminhar unidade, junto, né? é orientar. Veja, na oração sacerdotal de Jesus, e a gente tem que fechar com isso, João 16, 17 especialmente, Jesus disse que pelo amor que há entre vocês, pela unidade que há entre vocês serão reconhecidos como meus discípulos. Como meus discípulos. Exatamente. E muitas vezes o escândalo para o mundo sobre a igreja é quando não há unidade. É quando não há essa unidade. É verdade. Vamos buscar, gente. É quando o óleo não desce sobre a barba de Arão. Exatamente. Fica lá na cabeça de um só. É quando o orvalho não desce, fica congelado lá em cima e não tem propósito para abençoar e fertilizar todo o vale do deserto. Isso é a unidade. É por aí que o povo de Deus realiza o propósito de Deus da comunhão, da unidade da igreja e do povo de Deus. É verdade. Que a gente possa buscar isso com todo fervor, né? Na nossa igreja a gente dá glórias a Deus, que diz que a gente tem que agradecer a Deus por toda boa dádiva. Nós temos muitos exemplos de união, né? De parceria, de estar lá junto. Por exemplo, eu agora acabei de ganhar essa caneca aqui de Ana Kira. Olha que lindo, cheia de borboletinha, só lembra do cursilho, né? Onde a gente acolhe, onde a gente evangeliza, onde a gente traz mais pessoas para Cristo e aumenta a nossa família. Então, gratidão a Deus por essa união desse corpo maravilhoso que é a nossa família Paz. Deu um gole? Eu tô com sede agora. Deus abençoe, que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo mantenha e expanda essa unidade. Então, pessoal, esse foi mais um Paz na Palavra e pedimos que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Amém. Deus abençoe e até a próxima.